Ok. Boa tarde a todos vocês. Estamos aqui na nossa segunda mesa dessa jornada do sábado e a penúltima mesa. Estamos chegando, né, já às portas do fim. É a penúltima mesa. Eu tenho um prazer incomensurável de trazer uma amiga muito querida, uma amiga lá da minha cidade, da minha terra, do meu querido Ceará, né, que é a minha amiga Gilvânia de Jesus, Gilvânia Jesus Andrade, que é psicóloga, psicanalista, responsável técnico da empresa Porto Medic Saúde, coordenadora do Núcleo de Psicologia da ONG Rede Adoriva, é psicóloga bilíngue, porque trabalha com Libras, né? E atua no estado do Ceará. Giovana é uma pessoa assim, muito querida, muito prestativa. Todas as vezes que eu precisei dialogar com alguém, ela estava sempre ali disponível. Tem me dado um suporte assim fenomenal com a turma de Parnaíba. Aliás, a turma é mais dela do que minha, né? Giovana já foi mais lá do que eu. Mas a turma não é de ninguém, mas a Giovana está lá marcando presença, né? E o pessoal fica apaixonado por ela, por esse jeito doce, meigo de falar, pela essa forma de transmitir a psicanálise de uma maneira que seja inteligível, né? Que haja uma maneira que produz uma empatia. Isso é muito legal, isso é muito bom e raro, tá? É preciso dizer isso, que tem psicanalistas que dialogam num nível que você não consegue entender nada que está sendo dito. Então, falar de forma que o outro compreenda é uma raridade. E a Giovânia tem esse dom. E o tema da mesa, ela sofreu aqui uma mudança, tá, gente? Porque o tema era interlocuções impossíveis, né, nas relações. Esse in, dentro do parênteses aí, porque é um in também de possibilidade, né? E um in também de dentro. Então, assim, é uma interlocução impossível nas relações ou possível partindo do desejo. Então, foi um trocadilho aí que eu quis fazer com esse tema. Né? E eu convidei, então, duas pessoas para estarem, que era o Altieri Duarte, um amigo muito querido de Belém do Pará, mas, infelizmente, também teve um atravessamento e ele não pode estar aqui conosco. Eu já tinha falado isso com a Giovânia ontem. Falei, Giovânia, vai ser só você dominando esse horário todo. Né? E, como já dizia, como fala o tema do Altieri, a mulher nada falta. Então, nada melhor do que a mulher para estar nesse lugar, né? Que representa esse nada falta, como vai dizer o Lacan. E o tema dela é todo erotismo é sagrado. Isso parece até a música do Milton Nascimento, né? Tudo que... Não parece uma música do Milton? Tudo que move é sagrado. Então, todo erotismo é sagrado. A emancipação feminina e sexualidade. Ivânia, querida, é um prazer estar com você e o palco é todo seu. Brilhe. Obrigada, muito obrigada, Jairo. Realmente é sempre um prazer estar sempre aqui com você, com todos os que estão aqui presentes. E, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que me sinto lisonjeada em poder participar dessa jornada, que é uma coisa que vem sendo construída há um certo tempo e que eu venho acompanhando de perto, né? Mesmo que muitas vezes calada, às vezes falo muito, às vezes falo menos. Diga-se de passagem que você foi uma das primeiras, né, a apoiar esse projeto. Mas realmente é de extrema importância que isso comece a acontecer. Vou pedir licença, como disse ao Jairo há pouco. Eu estou em casa no sábado. Olha aí, a Mari chegou, minha linda, maravilhosa. Estamos em casa num período muito difícil de pandemia. Então, podemos aqui perceber algumas interferências do ambiente, tanto de casa, atividades domésticas, pessoas passando na rua. Eu acho que isso fala muito da nossa atualização, de nossa presença nesse mundo que estamos hoje e que as adaptações são necessárias e os questionamentos também sempre. E quando o Jairo me pediu para falar a respeito desse todo erotismo é sagrado, emancipação feminina e sexualidade, esse é um tema que
toca em todos, não só na mulher, exatamente. A vida como ela é por aqui. Né? Então, é assim, não só a mulher, mas a tudo que envolve esse ser mulher. E isso diz respeito às crias, aos companheiros, às companheiras e a tudo que está presente nessa vida. Como o Jairo tinha dito, nós tínhamos uma previsão de uma mesa com outras pessoas para uma discussão. Eu me preparei anteriormente para uma fala mais curta. E quando ontem nós confirmamos que esse espaço seria exclusivamente sobre esse tema, eu queria aproveitar e pedir a ajuda e a participação de vocês aqui hoje. Porque, Lícia linda, sabe? Porque eu acho que todos nós podemos contribuir de alguma maneira nesse tema, seja por experiência, seja por estudo. O fato é que quem está ligado de alguma maneira à mulher está ligada também a esse feminino que permeia a todos. Não é uma exclusividade da mulher. O feminino é uma coisa que faz parte da vida, certo? Então, eu quero realmente pedir a colaboração, a participação e talvez até a intromissão de vocês por aqui, tá bom? Eu vou tentar seguir uma lógica de raciocínio que, para mim, é importante, porque eu vou misturando algumas coisas que eu quero falar, que eu já queria que estivesse presente aqui, e vou recheando isso com outras coisas que chegam aqui no momento, e por isso eu vou começar trazendo algumas coisas que eu tinha preparado para que a gente possa discutir essa questão a partir desse material e a partir também dessas experiências que a gente vai desenvolvendo e descobrindo aqui nesse nosso encontro, certo? E aí, eu quero falar para vocês o seguinte, todo erotismo é sagrado, né? A emancipação feminina e a sexualidade. O tão enigmático e instigante tema do feminino, ele já se tornou alvo de estudo de diversos autores, né, que atuam em variados campos do saber. Isso não é de hoje que é discutido. O leque de interessados nesse assunto abrange médicos, psicanalistas, profissionais da área psi, né, de uma forma geral, inclusive a outros profissionais que são ligados à arte, à cultura, poetas, musicistas, escritores e artistas plásticos. O tema feminino, ele faz parte desse universo exatamente porque é intrínseco a cada um de nós. Não existe o estar fora disso. Então, não é à toa que a história da humanidade ela é permeada por isso. E eu ouso dizer, aí realmente uma questão, né, que essa história ela pode ser inclusive sustentada por esse erotismo em torno desse feminino. Várias coisas acontecem, várias coisas já aconteceram em torno dessas duas questões, feminino e erotismo, né? A grande questão é que no jogo desse tema, todos nós, ou todos que já passaram por isso, estamos envolvidos. É fato. Historicamente falando, a gente precisa contextualizar um pouco para que a gente consiga chegar até hoje, ao que nós temos hoje na contemporaneidade, né? Então, as fases que esse erotismo circulou, a gente consegue imaginar, e eu fiz aqui um trocadilho que diz o seguinte, do endeusamento à fogueira, da proibição ao ganha-pão, do escondido ao revelado, todo o erotismo é sagrado. E isso quer dizer que em algum momento nós precisamos recorrer a ele. Veja que coisa. Querendo ou não, ele está aqui. E aí me remeteu uma música da Rita Lee, que eu acho muito legal, e eu queria compartilhar com vocês, porque como a gente estava falando aqui há pouco, essa questão da arte, ela faz parte, ela está aqui envolvida. Só um minuto, gente, eu disse que interferências iriam acontecer. Diga.
Ó quem tá aqui. Tá, rapidinho. Tá, já, só um minuto, tá bom? Tá, tudo bem. Mamãe já vai falar com você. Tá bom. Voltar aqui. Tá bom, mamãe já fala com você, tá bem? Isso aí é a vida como ela é. Eu acabei de falar com a Giovana sobre isso. Não atrapalha. Eu estou aqui esperando meus filhos chegarem, minha filha chegar com o marido daqui a pouco. Daqui a pouco vai chegar a turma do barulho aqui também. Isso falando com o Jairo há pouco, porque tenho meninos, tenho gato, tem pessoas na rua, e por isso é importante que vocês saibam que isso aqui realmente é de verdade. Então, voltando para a questão, como eu tinha dito para vocês, eu quero trazer uma música da Rita Lee, porque nós estávamos conversando um pouco antes a respeito disso, a questão da arte. Porque usar sempre essa possibilidade de levar a arte como um exemplo da nossa realidade, como a crítica, como a reivindicação, é importante. E Rita Lee diz assim: remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau para toda obra. Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Quem souber cantar, vocês estão lembrando aí, é porque eu não me arriscaria a fazer isso aqui. Sou rainha do meu tanque, sou pagu, indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Meu buraco é mais em cima. Falaremos ainda sobre buraco. Mas quando a gente pensa que Rita Lee compôs essa música trazendo toda essa possibilidade de ser, toda essa genialidade que é transmitida, a gente consegue alcançar a potência do que é estar nesse feminino, de ser feminino, de estar presente, inclusive nesse papel de mulher que hoje temos uma diversidade que possa representar isso. E é importante que isso também seja dito aqui, certo? Então, desde o surgimento da psicanálise, e a gente sabe como isso se deu, né? A feminilidade, ela foi tomada como ponto crucial. Né? Freud, no decorrer da obra dele, ele depara-se constantemente com essa temática, do começo ao fim, e tentou, a partir das observações clínicas, né, trazer as consequentes teorizações e enunciações da constituição do sexo feminino, enquanto tal, no nível do inconsciente. E aí a gente pode lembrar de o primeiro livro do Freud, quando a gente traz aqui as questões da histeria, e onde tudo começa, a partir desse enigma, que até hoje está sem solução. O enigmático do feminino, que nós conseguimos observar ao longo de toda a teoria, que hoje nós não vamos falar aqui de teoria, eu acho que esse é um evento para que a gente consiga trazer um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa realidade para nossas vidas, para a nossa troca. Então, trazer teoria aqui é mais como suporte para a nossa fala. Então, nós não vamos trazer isso aqui. Porque essa mulher, dentro dessa constituição, onde é colocada dentro desse imaginário, ela não existe. Essa forminha onde as tentativas de ser enquadrada já aconteceram por diversas vezes, não existe. E é disso que nós precisamos falar. Porque essa teorização, ela se sustenta no fato de não sermos totalizados, toda. E é disso que a nossa condição de mulher fala. Nós não temos o falo, mas nos colocamos muitas vezes no lugar de ser. Porém, isso também pode ser observado através de quais lugares a gente ocupa. E a partir dessa transposição, dessa questão da linguagem trazida a partir do sofrimento
corporal, né, feminino, que Freud trouxe dessas histéricas, é que possibilitou trilhar novos caminhos, novos percursos, para que a gente pudesse emergir numa nova visão das especificidades do feminino, que são realmente longe de ceder a essa anatomia e as convenções, né? Então, a teoria psicanalítica, ela tomou as suas investigações nesse nível do inconsciente, mas para dar lugar a um saber. E é desse estatuto que é completamente diferente, né? Tomado como essa verdade, que muitas vezes foi generalizada e universalizada, que a gente precisa questionar e conversar. Porque é isso que normalmente caracterizava essa mulher, dentro desse simbolismo rígido, vigente nessa época, e que muitas vezes repercute ainda hoje. Mas Freud, ele foi, eu não sei o primeiro, mas talvez um dos mais corajosos a quebrar esse paradigma de corpo versus mente, né? Quando ele plantou na sociedade essa possibilidade de discussão sobre o feminino a partir de nós mesmas. Porque quando a paciente diz assim: ei, espera, me escuta, porque eu tenho algo a dizer, é disso que ela está falando. É desse lugar. É desse feminino que existe e que não estava sendo observado, valorizado e teorizado a partir desse ponto da mulher. E sim por visões externas, né? E é uma coisa que eu queria trazer aqui, que é uma fala do Freud, que eu acho que é importante que a gente pense a respeito dela, porque ele diz assim: os senhores, agora, já estão preparados para saber que também a psicologia é incapaz de solucionar o enigma da feminilidade. Sem dúvida, a explicação deve provir de outras fontes e só pode vir quando houvermos aprendido de que modo, em geral, se efetuou a diferenciação entre os sexos. De modo com a natureza peculiar, a psicanálise não tenta descrever o que é mulher, mas esta é uma tarefa difícil de cumprir, mas se empenha em indagar como é que a mulher se forma. E é aqui onde a gente pode trazer essa formação de como essa mulher se apresenta. E aí a gente precisa recorrer, só um minuto, a gente precisa recorrer em outras buscas, porque nós estamos aqui hoje porque outras vieram antes de nós. Essa é uma fala que nós temos ouvido muito ultimamente, que muitas vezes pode chegar de uma forma um pouco já batida, mas precisa ser lembrada, né? Porque é isso que fazemos até hoje, né? Questionar, indagar. Como é que essa mulher se forma? A partir de quê? Porque é importante ressaltar que o fato de ser inominável não implica dizer que a gente não tem, que seja de total impossibilidade de discorrer sobre essa questão. E nós precisamos, de fato, discorrer a respeito dela. De pontos de vista diversos, né? De esse feminino, ele sempre exerceu um certo fascínio em questões que são ordenadas, né? Em torno desse enigma. E é com isso que a gente vai entendendo que hoje essa mulher, ela é fruto de todo um contexto social, político, financeiro, que constituiu essa mulher que foi sendo
observada, questionada, aceita, não aceita ao longo de todo esse período. Porque, olha só, veja, no século XVII, eram raros esses questionamentos, né? E a partir disso, dessas raridades, alguns questionamentos puderam ser feitos a respeito da situação daquela mulher, né? Porque o que nós tínhamos era uma intensa afirmação dessa masculinidade no meio social, político, religioso, financeiro, filosófico, e muitas vezes isso aí, a mulher, ela era colocada como uma rivalização e sempre na tentativa, a partir de não poder competir, era relegado ao papel secundário e inexpressivo, onde ela estava confinada. Porque era disso que hoje em dia eu paro e penso, se não existia um certo temor em não permitir o acesso das mulheres a assuntos que eram da alçada masculina naquele período, né? E aí nós chegamos no século XVIII, no iluminismo, e com os ideais libertários da época, né, que realmente mudou todo a forma de pensar e a forma de agir dentro dessa busca de algo diferente, dessa luz jogada sobre as trevas que existia naquele período, e houve essa necessidade da gente teorizar de uma maneira diferente, visivelmente enraizada e embasada na diferença de sexo. Homem, mulher, basicamente, né? Então, a mulher, por ter essa especificidade envolta em lacunas do inominável, da obscuridade, de não saber exatamente como se dava, e me remete aqui às questões que nós víamos do útero, da menstruação, de toda aquela questão dessa coisa demoníaca, muitas vezes tomar conta desse feminino, dessa mulher, naqueles momentos onde ela estava fora de si aos olhos dessa sociedade, né? Essa lacuna fazia com que incitasse essa necessidade de estabelecer determinadas condutas e características para nós. E tudo isso por quê? Por conta da intolerância. Intolerância que se tinha a partir dessa perspectiva da não aceitação, do não entendimento. E tudo isso no intuito de tentar cercear, de tentar cercar, né, essa incógnita que era o feminino, que é essa mulher, tá? Gente, por favor, alguma observação, contribuição, fique à vontade, tá? Vou repetir muito isso, porque realmente eu não quero falar aqui sozinha, porque eu sei que temos muitas mulheres aqui, muitas mulheres competentes, muita mulher que tem condição de contribuir, eu sei disso. Né? Então, eu fui atrás dessa construção histórica para que a gente entenda que tudo que está acontecendo tem um motivo. E esse motivo, ele precisa ser entendido, né? Porque, diante dessa impossibilidade de aprender o feminino, a solução foi essa. Foi colocar essa mulher nessa posição de submissão e marginalidade, totalmente marginalizada, né? Associada, muitas vezes, a essa dimensão negativa do homem. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Porque quando a gente pensa numa dimensão negativa, a gente pensa no lado oposto. A gente pensa no claro e no escuro. E não na complementaridade. Que quando nós conseguimos hoje observar essa condição de complementaridade do feminino e do masculino, e dessa mulher tendo esses dois polos, e de todo homem também tendo esses dois polos, a gente percebe que esse ser extirpado, ele poderia ter contribuído mais do que pôde contribuir, porque houve sim contribuições, e eu vou chegar lá,
mas a gente poderia ter, se não fosse por esse tipo de comportamento, ter uma sociedade completamente diferente da que temos hoje, né? Então, esse homem, por conta disso, ele foi ensinado a não se deixar aproximar, muitas vezes, do que a mulher tinha de mais natural, o corpo. Essa nudez original da mulher. Não só da nudez física, mas da nudez da transmissão do pensamento, do sentimento, né? Porque lidar com isso para muitas pessoas, hoje, já é difícil, quiçá século passado, 2 séculos atrás, isso era quase inconcebível, né? Então, lidar com isso era muito difícil, né? Então, para este homem do século 17, 18, por mais que a possibilidade de olhar para essa mulher pudesse estar sendo transformada, existia ainda questões religiosas e sociais muito rígidas. Então, existia aí uma certa animosidade, um certo receio dessa aproximação desse erótico, que é intrínseco a todos nós, a todas nós, inclusive. E aí eu vou me referir a essa mulher, porque o erótico não está exclusivamente no erotismo sexual. Está em volta de tudo que nós tentamos transmitir. E só outro minuto. Só um minutinho, gente. Diga, meu amor. Não, não é aqui não. Beleza. Pronto, gente, voltando. Desculpa novamente. Então, como eu estava falando, a este homem do século XVIII, do século até mesmo do século XIX, e isso é visto em algumas situações ainda no dia de hoje, a não se aproximar dessa nudez originária, a menos que ele tivesse totalmente protegido, né? E protegido através de quê? Especialmente das questões religiosas, de todos os rituais a que pudesse ser submetida, né? Então, existia aí uma domesticação da mulher pelas cerimônias sacrossantas, no caso, o casamento. Foi uma maneira encontrada de que esse casamento resolveria os problemas sociais e os problemas ditos das mulheres da época. E fantasiaram e romantizaram isso ao ponto dessa possibilidade ser a única forma de salvação dessa mulher, né? Então, a magia presente nisso, né, nessas figuras das mulheres primitivas, foi transformada em espiritualidade. Então, a gente consegue entender aí o porquê dessa busca dentro da lógica cristã, dessa mulher ter que renegar a isso, a essa força interior, enquanto carne, para tornar-se uma criatura de Deus. Né? Então, essa mulher virgem santa, ela se tornou o estereótipo dessa figura feminina que era tão almejada nessa sociedade patriarcal, que se apresenta, né, ainda nos dias de hoje. Eu não sei em que medida, eu não me atrevo a dizer, porque as mudanças estão acontecendo, nós somos testemunhas disso. O masculino e a masculinidade hoje está sendo observada de uma maneira completamente diferente, e muito dessa cobrança dessa sociedade patriarcal foi também instaurada ao homem. E hoje eles também pagam um preço muito alto por isso, né? Então, essa questão do casamento foi colocada com força tanto para um como para o outro. Então, além dessa questão da religião, desse casamento, a gente precisa pensar também
que as questões econômicas, né? O modelo econômico da época influenciou fortemente o destino da mulher ao casamento. Até hoje, e eu vou sempre tentar fazer esse paralelo, muitas mulheres estão presas a casamentos que são doentios, que causam sofrimento a ela por conta da condição financeira. Então, mas hoje a gente sabe que essa possibilidade de discussão e de transformação dessa posição é vista de uma maneira muito mais facilitada, inclusive pela possibilidade de ter outras mulheres dentro dessa comunidade podendo ajudar, que é o que a gente chama hoje de sororidade, né? Hoje existe essa possibilidade das mulheres estarem em volta de outras mulheres e ajudarem outras mulheres através dessa comunhão, através dessa ajuda, dessa rede de apoio que é possível, sim, encontrar hoje. Mas naquela época, não. Naquela época, nós estamos falando de uma sociedade onde a mulher ela não tinha direito sequer ao seu próprio dinheiro daquela família e onde um homem recebia um dote para que se casasse com ela. Então, a gente pode pensar que essa questão dessa propriedade privada e toda aquela questão em volta desse modelo econômico que estava se formando no começo do século XIX, contribuiu fortemente para que isso também permanecesse durante um longo período, né? E essa questão da castidade dessa mulher, ela era vista como essa possibilidade de garantir a linhagem do homem e a transmissão desses bens para as gerações futuras, né? Então, ela acabava aprisionada lá e ela se justificava socialmente, né? Confinando-se a essa figura, a imanescência, como diria de Beauvoir, a essa cola de não ser nada que não fosse junto a esse outro, a esse homem, negando esse amor erótico, em volta e voltada diretamente, exclusivamente para esse amor conjugal. E ela faz com isso sucumbir, né, a esses desejos em prol de um bem maior, que no caso era a manutenção dessa promessa de felicidade. Se você casar, você será feliz. Encontre um bom marido e sua vida está garantida. Era dessa maneira que as mulheres eram educadas, né? Materializadas nessa família, né? Esse ideal que era passado com essa veemência desde a infância, né? Quem nunca ouviu, né? Você precisa encontrar uma sombra. Hoje em dia, ainda hoje, a gente se escuta isso. E quando isso se concretizava, esse casamento de fato se instalava, virava de uma certa maneira uma decepção, já que essa mulher ela ficava de frente com a crua realidade de que o casamento apenas acaba por confirmar o papel soberano daquele homem. Então, a liberdade de ser essa mulher casada era ao confinamento do seu lar. Continuávamos dentro das paredes a que nos eram destinadas, né? E de Beauvoir dizia assim, ele se acha tão convencido dos seus direitos que a menor autonomia conservada pela mulher lhe parece uma rebeldia. Gostaria de impedi-la de respirar sem eles. Essa era a vontade. Porque a imposição da não manifestação de pensamento voltados a outros assuntos que não fosse ao lar era totalmente exigida dessa mulher. Você não pode se manifestar. Giovana, Oi. Oi, Jairo. O Evandro está mandando um beijo para você aí. Você falou sobre essa questão, eu achei muito interessante trazer esse ponto do casamento, né? Os primeiros livros
sobre sexualidade no Brasil, né? Os primeiros livros sobre sexualidade no Brasil foram livros escritos por médicos, né? Lá na década de 50, década de 40, né? Foram livros escritos por médicos, né? Anatomistas, né? Gente que supostamente sabia do que estava falando. E é interessante frisar que a capa dos livros vinha escrito que eram livros para homens. Os livros sobre sexualidade, né? Era manual de sexualidade para homens, porque se acreditava que falar de sexualidade para as mulheres fazia com que elas tivessem um interesse demasiado nesse assunto e aí podiam perder a virgindade. Então, as mulheres, quem tinha, o livro diz assim, quem tem a obrigação de ensinar sobre sexualidade para as mulheres é o marido dela. É o marido da mulher. Então, a mulher ideal era aquela que ia para a conjugalidade, para o casamento, sem saber nada sobre sexualidade, sem saber nada sobre o seu corpo. Já os homens, né, isso era inclusive ensinado nas escolas, naquela época você tinha as escolas para os homens, né, e poucas as mulheres tinham acesso à educação. Então, para as mulheres se ensinava, né? Eu tenho a minha avó, minha mãe, que contava que a escola ensinava crochê, tricô, né, ser dona de casa, bordar, bordado. Isso era o que se ensinava para as mulheres. Aos homens tinha educação sexual, porque competia aos homens ensinar sobre as suas mulheres sobre educação sexual. Então, elas tinham que ir para a conjugalidade sem saber absolutamente nada. É interessante isso que você está falando, né? Porque o que você tem aí, isso não tem muito tempo, é de uma geração, Érico. E o que você tem aí é aquilo que o Pierre Bourdieu vai chamar de domesticalização do feminino. As mulheres eram domesticadas. Não é à toa que a Clarice, nesse livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela vai falar dessa mulher moderna, né? Ela diz assim, a mulher moderna é um borrão de atividades. Ela sofre pressão no sentido de ser tudo para todos, para que ela não possa ser nada para ela mesma. Ela tem que dar atenção, né, a tudo, ao filho, a filhinha que para aí para perguntar para a mamãe se pode ou se não pode aquilo, e a mulher tem que dar conta de todos esses lugares, menos daquilo que é o seu próprio desejo. A gente pode falar, Giovana, de uma certa neurose obsessiva, né? Porque esse é o comportamento do neurótico, né? Dar conta do desejo de todo mundo para não dar conta do desejo dele. É exatamente. E, Jairo, e você tocando nesse assunto, chegando um pouco mais para questões clínicas, se a gente parar para pensar um pouco clinicamente, mulheres obsessivas, elas hoje estão se apresentando muito mais fortemente na clínica. Sim, claro. E com um detalhe, muitas vezes com um comportamento enaltecido. Por quê? Porque o que se exige da mulher hoje, e eu vou dizer mulher e homem também, é que consiga cumprir tudo, é que consiga dar conta de tudo, é que assuma todos esses papéis e vá colocando cada vez mais de lado esse sujeito. E aí a neurose obsessiva está aí, ó, muito mais que a histeria. Né? Hoje a gente tem a histeria. A gente até falou isso ao longo desse debate, né? A histeria manifestada nos homens, né? E a neurose obsessiva cada vez mais manifestada nessas mulheres, né? E aí você tem esse excesso de domesticalização, né? Esse excesso que rouba da mulher a sua subjetividade, porque ao roubar da mulher a sua subjetividade, ela se torna assim, uma escrava social, né? Do campo social. O sequestro da subjetividade tem um propósito: tornar a mulher, né, robotizada ao contexto da dominação masculina, como vai dizer o Pierre Bourdieu. Mas eu não quero roubar a tua fala, não, garota. A fala é tua. Não. Eu sempre já disse para quem quiser aqui contribuir. É sempre muito bom ter essas trocas. A Mari disse aqui uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui. O chat aí está um debate legal. A gente está aqui no debate, aqui o chat está muito legal aí. Eu perdi aqui. Que fala... Não, deixe, mas eu vou dar... Porque, veja só... A Mari já falou até que ela sonhou com casamento e tudo esses dias aí. Sonhou que alguém colocava uma coleira ou uma aliança, não sei, eu nunca sei qual o significado disso. Eu sei que alguém colocava aí uma coleira nela, né? Uma aliança no dedo dela. Acho que os moldes em que nós
fomos construindo essas questões de casamento, de relacionamento, hoje em dia já mudaram muito, é fato. Mas, vez por outra, a gente ainda consegue identificar resquícios de determinados, como é que eu vou dizer, de determinadas questões que são anteriores a nós. Sim, sim. A gente tem falado bastante esses dias aí. E talvez consigam entender do que é que eu estou falando, porque existe essa cobrança muito grande de determinada postura da mulher, onde ela precise se colocar como uma pessoa emancipada, como uma pessoa potente, como aquela criatura que dá conta de tudo, mas, ao mesmo tempo, ela precisa, além de tudo isso, ser também tudo que esse homem ou tudo que essa sociedade espera. E é aí onde a gente começa a entrar no processo de sofrimento muito forte. Eu acho que é aí onde a gente precisa ter esse cuidado, porque essa construção é uma construção histórica. É bom você falar isso, porque a gente tem tocado bastante esse tema esses dias, né? Inclusive, a Lucimar Felisberto falou sobre isso também, que é a questão da armadilha que envolve, inclusive, o próprio empoderamento. Se a gente pensar que existe uma força, né? E essa força é o capital, se a gente pensar que existe um instrumento de controle, que é o capital, e o sequestro que o capital faz de temas importantes da sociedade, né, como, por exemplo, o Dia da Mulher, né, o Dia da Consciência Negra. Quer dizer, o capital vai lá, sequestra esse tema e o Dia da Mulher deixa de ser um dia de reflexão e passa a ser um dia de presente, de trocar flor, de botar meme bonitinho na internet. Então, assim, o capital ele tem essa coisa de sequestrar alguma coisa, pegar aquilo e transformar aquilo numa outra coisa que não é o que se pensou de início. Aí, Jairo. E aí você tem... Fala, Evandro. Aí, só para pontuar, né, ainda bem que elas só têm um dia. Os 364 são a da gente, não é isso? Seu cara de pau. Por quê? Porque é o capital demonstrando. A mulher só pode Exatamente. ter um dia, o resto é nosso. O resto é masculino. Para pontuar uma questão que eu gostaria de falar, é que eu me lembro das falas das minhas tias antigas e das minhas avós, né? Da minha avó, né? Porque a outra já tinha falecido, a questão que a mulher se colocava vamos dizer, um lençol e só ficava aberto no local da vagina. Então, por que a prostituição se tornou um fato comum entre os homens? Porque o prazer era com a outra, ela não podia sentir prazer e ela, como você colocou bem ontem, só era parideira. Então, nesse sentido, a gente observa muito bem. Por quê? Porque essa mulher contextualizada nisso que a Giovana está falando, que é excelente, a gente vê o quê? Essa mulher mal construída, neurótica, obsessiva, que aí já é outra rotulação, fica sempre presa àquele lençol em que ela não pode sentir o prazer no corpo, ainda que tenha sentido. Mas não pode expressar, através da linguagem, o gozo. Nessa forma que eu entendo. E, Evandro, você trazendo isso, me lembra muito a questão que nós precisamos lembrar dessa domesticação dos corpos. Né? Porque se a gente for realmente por essa linha, a gente vai ter que trazer aí as questões Foucaultianas de toda essa domesticação em torno dos corpos, que poderia ser muito bem entendido hoje em dia como essa mãe para evitar loucura. Vamos botar todo mundo aqui presinho, vamos dominar aqui tudinho para que essas expressões não aconteçam. A Mary Del Priore vai falar isso na história da sexualidade no Brasil, né? Esses instrumentos de domesticação do feminino. Cinto de castidade? Sim, mas o que eu estava falando da questão do sequestro do capital é a ideia do próprio, né, que a Lucimar estava falando ontem, a ideia do próprio empoderamento feminino, que acabou, né, o capital pega a ideia do empoderamento feminino e aí a mulher agora, a mulher empoderada, é aquela que consome determinados cosméticos, é aquela que faz isso, é aquela que frequenta os salões de beleza. Então, o capital pega uma ideia de empoderamento e transforma isso numa máquina de consumo, onde ser empoderada é consumir.
E a gente precisa tentar sair desses lugares comuns e entender que empoderamento não tem nada a ver com essa questão de consumo, mas, né, não tem a ver com sentar. Não tem exatamente. Não tem a ver com sentar na mesa para almoçar com a mulher e não poder pagar a conta, porque a mulher empoderada paga a sua conta sozinha, a mulher empoderada faz isso, a mulher empoderada faz aquilo. Quer dizer, isso são armadilhas do capital para sequestrar a subjetividade feminina. E tudo aquilo que sequestra a subjetividade feminina faz com que a mulher se torne o objeto do capitalismo falocrático, né? Eu acho interessante isso que você está trazendo, porque você está trazendo exatamente essa ideia que a gente está colocando, né, de fugir das armadilhas geradas pelo capital. E olha que quando a gente fala capital, a gente está falando aqui, claro, de um modelo capitalístico falocrático, que tem como premissa a dominação masculina e o sequestro da subjetividade feminina. Mas essa questão desse movimento, Jairo, e aí eu vou retomar um pouco o título, porque quando você trouxe o convite de todo feminino é sagrado, sim, eu acabei retomando as questões do que a gente vê muito hoje do sagrado feminino, que está muito no livro que você citou agora, né, da Clarice. Clarice, isso. Né? Que fala disso, que fala dessa busca, desse olhar para dentro, que dentro dessa tentativa de esconder essa força dessa mulher, acabou sendo apagado. Então, quando a gente pensa nesse empoderamento, é esse resgate que a gente precisa estar atenta, né? Porque quando a gente pensa, só retomar aqui a linha de raciocínio, sexualidade, mulher, automaticamente era ligado a quê? A loucura. E é essa loucura que era vista por essa sociedade da época que precisava ser domada. Era essa mulher livre, essa mulher expressiva, que conseguia colocar esse corpo em um movimento onde tudo podia acontecer, fosse dentro, fosse fora, por conta inclusive dessas questões que nós temos em relação aos nossos ciclos. Não só aos ciclos menstruais, mas aos ciclos da nossa vida. O próprio envelhecer. Nós, mulheres, temos essa condição de observar esse corpo ser capaz de se transformar em algo para poder gerar essa vida, e atravessar isso, muitas vezes, é o que dá essa condição de empoderamento. É você saber que nós, independentes de qualquer coisa, temos essa força de criação, e não só a força do parir em si. Porque quando a gente pensa em fecundidade, a gente precisa abarcar isso de uma maneira mais ampla. Porque, veja só, hoje em dia, muitas mulheres, elas se restringem a determinadas coisas porque não se sentem capazes de fazer algo. Porque tem mais ou tem menos em comparação. Inclusive, te está aqui falando numa mesa de debate. Né? Algumas mulheres falaram, será que eu vou dar conta? Claro, você é mulher. Pois é, mas lhe digo que hoje a gente consegue ver isso, mas foram as duras penas. Existia fogueira na história. Existiu muita dor para que a gente conseguisse chegar até aqui. Existiram perdas significativas. Eu gosto demais daquela fala que diz assim, né? Tem umas mulheres que colocam assim, nós somos as netas das bruxas que não foram mortas, que não foram queimadas. Isso aí. Né? Porque, de alguma forma, nós estamos conectadas e vinculadas uma à outra. E isso se mistura, né? nesse emaranhado de conceituação de feminilidade.
Porque a feminilidade é uma coisa individualizada, apesar de ser universal. É o conceito que a gente vê das questões aristotélicas do universal e do particular. Ah, que coisa boa Todas nós temos. quando você trouxe aí Aristóteles, né? Porque é a partir da filosofia aristotélica, inclusive, que o feminino perde o seu poder de reprodução. Pois é. É na filosofia aristotélica, né, que quem reproduz é o homem. O homem reproduz, mas aí a gente precisa lembrar que a mulher não se esquece de como é que isso acontece. Pois é. Reproduz nessa sociedade que foi constituída a partir deste medo do desconhecido. E uma das coisas... Oi, Armando, pode falar, querido. Não, termine, filha. Uma das coisas que eu não quero lhe atrapalhar muito. Porque uma das coisas que eu acho mais magnífico, sem necessariamente elas serem homossexuais, quando elas têm uma ligação afetiva de amizade, o ciclo menstrual delas, que umas amigas já me disseram, é junto. Fica... Uma menstrua na mesma época que a outra. O ciclo, né? Isso é interessantíssimo. É puramente o quê? Químico, biológico, sei lá como eu vou chamar, mas que é de uma beleza no sentido de até nessa questão química, orgânica, energética, o que seja, tem essa constituição de apoio e de amor entre elas. Pois é, porque, veja só, Evandro, eu acho que essa questão, a queima das bruxas, ela significou a queima de símbolos, né? Especialmente esses símbolos e vestígios dessa cultura popular que existia muito antes da instauração dessa sociedade patriarcal. É nessa tentativa de suprimir o que existia que as bruxas foram queimadas. Eu tenho um poema que eu escrevi no início desse ano, que é exatamente sobre... Aliás, eu escrevi esse texto no Dia das Mulheres, né? A Inquisição não matou bruxos. Não havia bruxos na fogueira. Então, você vê que o que a gente tem a partir desse discurso não é um discurso da bruxa, mas um discurso da repressão da sexualidade feminina, né? E numa carta a Willy Fliess, né, o Freud ele está dizendo, inclusive, que ele está aguardando ansiosamente a chegada do livro dele, que ele havia encomendado, que é o Maleus Maleficarum, né, o Martelo das Feiticeiras, porque ele precisa desse livro para, a partir deste livro, ele criar as teorias, né, ele apoiar suas teorias sobre os 13 ensaios da teoria da sexualidade. E é importante ver que o Maleus Maleficarum foi o livro, né, que teve uma grande influência, depois da Bíblia, na Idade Média, porque era um livro escrito por 2 inquisidores que ensinavam como reconhecer uma bruxa. Reconhecer. E era exatamente essa questão de você ter essa conexão, especialmente hoje, né, que a gente vê com a natureza, com essa questão do feminino, com os seus ciclos menstruais, com a questão de todo esse envolvimento com esse misticismo, era considerado bruxaria. Então, existia essa correlação. E que depois a gente pode pensar exatamente que lá na frente, essa bruxa, essa louca, foi tratado pela psiquiatria de uma maneira diferente, porém com o mesmo fim. Giovânia, é muito gostoso quando você quando você traz esses nomes, né? Você trouxe agora a psiquiatria, porque dentro da história da sexualidade na psiquiatria também é interessante perceber aquilo que a Mariane colocou aqui no chat, né? Que o capitalismo ele gera padrões, ele cria padrões. E aí você tem um padrão de sexualidade masculina que ele é aceito, né? O homem que come muitas mulheres, ele é um homem, ele é um cara, ele é um homem. Mas uma mulher que sai, né, que tem relação sexual com outros homens, que não o seu marido, diversos homens, a própria psiquiatria vai criar nomes para ela. Normalmente ela é uma ninfomaníaca, normalmente ela tem um transtorno bipolar, ou ela é uma borderline, ou ela é alguma outra coisa que não uma pessoa normal, ela é uma patológica. Enquanto que o homem que tem uma relação sexual com várias mulheres, ele é um homem sadio, ele é só um homem. A mulher não, ela é doente. Então a gente precisa também trazer uma crítica a esse modelo
que passa por uma normatização biológica, inclusive colocando isso como uma patologia, como uma doença. Eu gostei quando a Mariane colocou, né, que o capitalismo gera padrão. E aí a gente, quando está falando de sexo, e quando a gente está falando de tanto de sexo quando a gente está falando de amor, a gente está falando de uma coisa que é o que aliás, quem falou foi a Joana, né? O capital vende o padrão, foi a Joana. Mas quando a gente fala de sexo e quando a gente fala de amor, a gente está falando daquilo que Lacan vai dizer que são objetos que criam signos. O amor faz signo, o sexo faz signo. Né? E aí eu coloquei uma fala aqui do Oscar Wilde, onde ele está dizendo que tudo neste amor é sobre sexo, exceto o sexo. Sexo é sobre poder, então o sexo faz signo. E o signo do sexo é o poder. Então, nessa sociedade ocidental capitalística, o poder é falocrático. E aí, me desculpa, eu acho que a gente também tem que pontuar a questão histórica na questão lá do movimento hippie, né? Sim. Onde tem esse entrelace social em que a mulher ela tem um aliado para ela, que ela não vai virar só aquele objeto de maternidade também, ela vai ter um anticoncepcional, que a partir daí ela vai poder vivenciar com mais abertura a sua sexualidade, né? Não é à toa que você vai ter a música Pare de Usar a Pílula, né? Não, mas foi ótimo a Mariane ter colocado isso, que eu me lembrei exatamente, Mariane, a queima dos sutiãs, né? Lá em Nova York, na década de 70. As mulheres foram à rua e queimaram os sutiãs. E, por favor, parem de usar a pílula. Né? Não pode esquecer dessa música. Eu me lembro que minha avó adorava essa música. Vamos deixar a Gilvânia terminar. Pare de usar a pílula, Evandro. Pare de usar a pílula. Vamos deixar a Gilvânia terminar, que só a gente quer falar. Nada, vocês sabem que eu gosto quando vocês entram na conversa. É muito mais produtiva quando isso acontece, né? Mas, só retomando essa questão que a gente estava falando, dessa crítica, né? Essa crítica dos monges inquisidores, né? Era exatamente essa postura que a gente acabou de tocar, essa conduta moral, né? Dessas mulheres que eram acusadas de bruxaria. Como o Jairo bem colocou, existia lá um manualzinho, onde a mulher que se fizer assim, 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 então, determinado tipo de cabelo, cabelos longos, determinado tipo de andar, tudo isso fazia parte de uma lista onde determinados estereótipos poderiam ser considerados que ela era considerada uma bruxa. Então, essa briga, isso aponta para essa, como é que eu vou dizer, essa questão dessa mulher, como não tinha uma condição lógica para isso, acabava sendo associada a esse demônio. Então, põe na fogueira. Não vai molhar não, porque começou a chover aqui agora. Minha janela está aberta. Então, esse movimento dessa retomada desse feminino, hoje, né, a gente tenta, eu consigo observar essa compreensão desse sagrado feminino, que é essa reconexão com essa sexualidade, com essa questão da emancipação, que a gente acaba chegando quando a gente vem dentro do histórico de construção dessa mulher contemporânea, dessa mulher atual, a gente passa por isso, né? A gente passa por toda essa construção de mudança de concepção moral, a nossa entrada nas questões da economia, e hoje a gente está tendo esse resgate para essa ancestralidade, né? Por quê? Porque esse que a gente estava falando há pouco do empoderamento, né? Que é entendido aqui, eu quero deixar aqui, na essência e longe desse desgaste do uso indevido da palavra, como o Jairo havia colocado. Ser empoderada não quer dizer que a gente precise estar na última moda. Não quer dizer que precisamos seguir um padrão de beleza, um padrão de cabelo, um padrão de unha, ou seja lá qual padrão exista hoje em dia para rotular mulheres, né? O que a gente precisa hoje e se empoderar disso são as questões do conhecimento sobre nós mesmas, dos nossos ciclos de vida, né? Da nossa intuição, de que a mulher ela pode encontrar nessa sociedade o seu lugar enquanto sujeito único, exclusivo,
né? Capaz de tomar decisões próprias, porque antigamente isso achava-se que não era possível, e assumir esse lugar e as responsabilidades que vêm com ele. A gente não pode esquecer disso, dessas responsabilidades, né? Porque a gente não fique presa em formas de pensar, né? Em comportamentos que foram enquadrados, que muitas de nós, eu fui criada numa família extremamente machista. Minha mãe tem um certo machismo, até hoje. E é uma coisa que a gente tenta combater. É uma coisa que, enquanto mulher e dona do que eu sinto, do que eu sei, do nível de onde eu posso chegar, eu preciso combater isso. Seja dentro da minha casa, seja no meu ambiente do trabalho, seja ajudando as minhas pacientes de alguma maneira. Por quê? Porque esse olhar para si é onde começa esse empoderamento. E quando você apoia uma mulher a fazer isso, você está fazendo essa roda girar. Você continua nesse movimento que ele não pode parar, né? Então, a gente não pode ficar presa a isso, porque quando a gente recebe essas mensagens, foram tantas mensagens, né? De que menina é diferente de menino, a construção de família tem esse lugar, isso tem que ser feito dessa forma. Homem pode, mulher não pode. O comportamento social de uma mulher é dessa forma. O comportamento sexual do homem pode isso aqui. O comportamento financeiro, isso aqui tem que ser feito. E eu, hoje, me atenho especialmente às questões. Hoje eu estudo muito psicologia econômica e psicologia do dinheiro, dentro de uma vertente onde é pouco explorada pela área psi. Porque, apesar de nós estarmos falando aqui hoje de psicanálise, a relação com o dinheiro é uma coisa que gera esse poder simbólico e também na vida real, de que é possível assumir determinados papéis independentes do gênero que está lá na outra ponta. Porque para a mulher, ter dinheiro, muitas vezes, é um pecado. Não pode. Porque a função nossa era outra. E isso é uma coisa que eu defendo. Dentro da emancipação, a gente precisa falar também da emancipação financeira dessa mulher. Não só da emancipação política, não só da emancipação sexual. Porque quando a pílula chega, ela de fato, ela dá para a gente essa emancipação sexual ao ponto de podermos escolher se queremos ser mães ou não. Mas hoje, o que prende mulher em relacionamentos danosos é dinheiro. Então, como chegar para essa mulher e dizer, ei, existe sim possibilidade de você produzir isso aqui, a partir de você. É uma coisa que a gente precisa ver, né? Porque esse ponto de vista desse empoderamento precisa ser ampliado para que a gente possa ter discussões que alcancem cada vez mais e mais mulheres, né? Então, essa questão do feminismo, ela tem tudo a ver com a economia. Esse empoderamento, ela tem a ver com esse papel que nós assumimos a partir... É muito engraçado porque, assim, existe um marco histórico de quando a mulher começou a trabalhar, né? Quando ela começou a assumir esse papel na economia, que é década de 60, né? Final de Segunda Guerra Mundial, mão de obra precisava dessa mulher produzindo algo, mas e aí, a partir disso, essa mulher, ela assume essa entrada, mas a gente não está lembrando que essa mulher sempre fez parte dessa sustentação da economia do mundo. Então, existe sim o marco histórico, mas muitas décadas antes, ela já trabalhava e já sustentava toda essa estrutura para que funcionasse, só que em prol daqueles que estavam no poder. É interessante, Giovana, você falar esse aspecto, porque isso me lembra o mais-valia, né? Que é o que o Karl Marx vai falar. As mulheres sempre trabalharam, só não eram remuneradas. Exatamente. E a partir daí,
E é a partir daí, Jairo, quando tudo muda. Porque, veja só, se a gente pega o trabalho de cuidadora, de enfermeira, professora, secretária, é onde acontece a mudança social e econômica. Porque metade dessa população, ela levou o trabalho que era feito dentro de casa para o mercado externo. E começou a ser remunerada por isso. Nós mudamos o sistema financeiro e a gente não se deu conta disso. E é louco hoje a gente pensar sobre isso. Ainda hoje. Porque, ao mesmo tempo que a família mudou, se transformou... Oi, Poliana, quer falar? Se tu quiser, o microfone está desligado. Não? Poliana é loba. Se ela for falar, ela vai dar uma palestra aí. Dela para mim, né? Então, deu a impressão de que ela quisesse falar. Então, a gente muda tudo isso, e quando a gente pensa nessa relação de poder que era exercida a partir de uma sociedade patriarcal, onde tudo era dominado pelo homem, e muito disso se vinha por conta dessa manutenção financeira, essa mulher também muda isso. Ela muda isso de uma maneira drástica. Então, a gente tem aí 2 acontecimentos, o anticoncepcional, junto com a entrada dessa mulher no mercado de trabalho, para mudar completamente a nossa forma de lidar com a nossa emancipação e com a nossa sexualidade. Porque a gente não precisava mais dos homens para sair de casa. Porque antigamente, para sair de casa, a gente precisava casar. Né? Então, com isso, o número de filhos cai. O sexo deixa de ter totalmente essa conotação de reprodução. E outros questionamentos começam a acontecer. Então, pensar sobre isso, levantar essa questão hoje, realmente é uma bandeira que precisa ser defendida, né? Porque hoje nós podemos ser muitas, mas ainda assim, cada uma de nós temos as nossas peculiaridades, os desafios, né? As fragilidades, o que não quer dizer fraquezas. Fragilidade não pode ser colocado como uma fraqueza. Que muitas vezes o fato de sermos muito mais emocionais, de conseguir demonstrar mais as emoções, era associado a uma fraqueza. E perdemos também muito disso. De olhar para a nossa própria intuição, para o que a nossa forma de sentir a vida, a nossa forma de sentir o universo, de sentir o outro, fosse colocado meio de lado, por conta de que essa fragilidade dessa percepção intuitiva, ela pudesse submergir. Legal você falar essa coisa da intuição, Giovânia, porque isso me lembra um dos capítulos, né, do Mulheres que Correm com os Lobos, que é o capítulo da Vassalice, né? Que é a garota que carrega a bonequinha dentro do bolso, que é, inclusive, herança da mãe dela. Então, essa intuição passada como herança da mãe para a filha, né? Muito legal isso que você falou agora. Da intuição feminina dentro da clínica, no dia a dia, né, na sociedade. As observações, né, Jair? Como diria Lacan, naquela expressão que eu acho genial, da ex nihilo. Sim, sim. Não existe uma coisa sem ter um princípio, sem fundamento. E a intuição, eu coloco nisso, porque a nossa intuição vem de algo que está enraizado em nós, das observações, das experiências, das vivências, do que nós escutamos, do que nós já vimos, e que, em determinados momentos, alguma coisa muito sutil foi tocada, mas de forma quase imperceptível, que só a intuição é capaz de detectar. Mas existiu lá um ponto, não é do zero, não é do nada. Então, transformar essa intuição em algo místico também é uma maneira de fazer com que isso seja esquecido e, muitas vezes, renegado por nós mulheres. Porque, às vezes, a gente está fazendo alguma coisa e dá aquele aperto, tum, e a gente não dá atenção.
A gente acaba deixando para lá. Mas se a gente for investigar mais a fundo, isso vai ter um sentido. Então, quando a gente pensa em sexualidade, a gente não pode restringir isso a sexo. A gente não pode restringir isso às questões físicas. Porque a sexualidade, ela entra como um conjunto de experiências que vai favorecer o nosso bem-estar, a nossa forma de viver, a nossa forma de se aceitar. É disso que a gente está falando, né? Então, essa questão dessa mulher ser tudo isso, de compreender que nós temos muito o que fazer dentro desse universo, né? Que muitas vezes assusta a gente. Dá frio, né? Aquele friozinho na barriga, dá medo, dá calor. Eu mesma, para vir para cá hoje para conversar com vocês, não tenho dúvida. Por mais que eu goste de estar aqui na frente, conversando, trocando ideia, levando possibilidades de ideias novas, ou coisas que eu sinto, coisas que eu vivenciei, não me tira o frio na barriga. Não me tira a insegurança. Mas é a partir dessa potencialidade que eu sei que existe em mim, e eu sei que existe em cada uma de nós, é que a gente enfrenta, é que a gente segue, que a gente vai. Porque a gente já está atenta a isso. A nós. Para compreender quais são as respostas, né? Que determinados momentos exigem da gente. Mas eu ficaria te ouvindo aqui semanas e semanas sem enjoar. A gente já está acabando, né? Eu ficaria aqui semanas e semanas te ouvindo aqui sem enjoar, Giovana. Eu sou suspeito em te elogiar, porque eu sou seu fã. Você é gentil demais. Porque uma coisa que não pode sair da vista da gente também, meu povo, e assim, eu falo para mulheres, né? Eu falo no feminino. E eu digo assim, os homens que também têm seu feminino nos acompanham. Né? E são sempre bem-vindos. Porque depois que tudo isso acontece, não se enganem, tudo pode mudar novamente. E a gente entra em novos ciclos, em novos começos. E isso que é o mais bonito. Bacana você falar essa questão do feminino presente no homem, né, Giovana? Porque, principalmente você que tem uma leitura lacaniana, né? Lacan, ele coloca o feminino como metáfora do sujeito na psicanálise, né? Sim, totalmente. E é legal porque também isso não é inédito no Lacan. Na verdade, essa ideia do feminino enquanto metáfora, ela vem de Melanie Klein, nas controvérsias de Melanie Klein com o Sigmund Freud, né? Nas famosas controvérsias, quando Melanie Klein meio que surta, né, com Freud, que fala, pô, mas tu só fala de pênis, de pênis. O primeiro objeto de alteridade de toda criança é o seio. E aí ela, quando coloca isso, né, quando ela enfatiza isso, ela dá uma virada na psicanálise, porque se o seio é o primeiro objeto de alteridade, então esse seio é demandado também no masculino. E aí você tem, né, a Melanie Klein e a Júlia Kristeva, tem um livro que ela vai trabalhar muito bem isso, né? Se o homem não souber lidar com o feminino dentro de si, ele não evolui também enquanto sujeito dentro da clínica. Ele não evolui, porque o feminino é uma metáfora, né? Uma metáfora, ora qualificadora do ser mulher, e ora radicalizado em um novo conceito, né? No qual aí a noção de alteridade e de limite o constitui. Então é interessante você falar desse feminino presente no homem. Oi, Jairo. Estamos nos nossos minutos finais. Garota, continua. Ninguém está reclamando aqui do tempo, não. Vai embora. Finge que a gente não está olhando para o relógio e vai embora. Ó, se você perceber, já tem um monte de gente com taça de vinho aí, ó. Olha tá aí, cheio bom. de gente aí. A gente é um brinde a Giovânia. O meu acabou. Um brinde a Giovânia aqui, ó. Continua. Finge que a gente não está olhando para o relógio e vai embora. Continua. Mas é isso. Eu acho que quando a gente para pensar hoje em dia no que a psicanálise conseguiu promover, né, a partir do Freud, né? Eu acho que tudo começa com o velho Freud. Quando ele trouxe naquele momento, ei, mulher, tu pode falar por ti. Aliás, volto a dizer, não foi ele que disse, foi, ei, deixa eu falar aqui, por favor. A mulher que calou o Freud, pô.
Fica quieto, porque eu quero falar, você não sabe do que é que está acontecendo aqui dentro? Então, só escute, né? Eu acho que, a partir daí, ele também tomou essa consciência e pôde trabalhar essas questões do inconsciente de uma maneira mais profunda. Sim. Né? Eu acho até, Giovana, que a grandeza do Freud, né, está em falar algo que ninguém havia falado antes dele, né? Denunciar que há um desejo na mulher. Então, quando Freud pergunta o que querem as mulheres, eu acho essa frase, assim, de tudo que Freud escreveu, eu acho essa frase a mais gostosa de ser lida e a mais enigmática. Porque quando ele pergunta o que querem as mulheres, ele está denunciando que há um desejo, elas querem alguma coisa. Eu acho que é isso, que ninguém havia perguntado. Ei, o que é que você quer? Né? Ninguém havia feito essa pergunta. E Freud fala o que elas querem. Então, elas querem alguma coisa. Então, há um desejo, nesse feminino há um desejo e é preciso que elas falem. Né? E eu acho fantástico o Lacan, quando ele vem trazer e dizer, não, o feminino não é um sujeito, não é uma pessoa, é uma metáfora. Que, inclusive, é uma metáfora também presente no homem. Mas já era muito interessante, porque, veja só, quando a gente pensa nisso pelo lado do homem, eles também sofreram muito. Sim, claro. E eu acho que deixar isso registrado é importante. Por isso que está sendo gravado os nossos encontros, garoto. Sabe? Essas questões da cobrança É porque quando a gente pensa em patriarcado, que é outra palavra que também acaba entrando na conotação do empoderamento. Giovana, Sempre... deixa eu aproveitar que você trouxe a palavra patriarcado e eu quero já deixar registrado aqui que essa foi a palavra mais repetida desde o primeiro dia com a Apoliana, né? Quando a Apoliana falou, até agora, tem sido a palavra mais repetida, e eu falei com a galera no evento das 10 horas da manhã, que essa cabeça de cearense aqui fica igual um vulcão aqui, ebulindo em vários pensamentos. Então, eu já quero deixar registrado aqui no vídeo um convite a você, porque a minha ideia é todo ano, em abril, a gente ter a nossa jornada. Então, abril do ano que vem, eu já quero deixar o meu convite para você estar conosco de novo como palestrante, e o tema vai ser esse. O tema vai ser esse, tá? Eu vou colocar, inclusive, o tema agora aqui Vou colocar, inclusive, o tema agora aqui no chat, porque o tema que eu quero falar é exatamente esse para a próxima jornada. Freud, o patriarca da horda, por uma releitura do patriarcado na psicanálise. Esse vai ser o nosso tema da próxima jornada em abril do ano que vem. Eu espero todos vocês. Pode deixar que a minha cabeça aqui já está aqui um monte de perguntas, de questões, né? E você vai ser uma das que vai estar com a gente. O tema é isso, Freud, o patriarca da horda, por uma releitura do patriarcado na psicanálise. E aí, vamos ver como é que você se encaixa nisso aí, nessa coisa toda, porque esse vai ser o tema da nossa jornada. Lembrando que essa jornada que está acontecendo em 2021, a gente pensou ela em 2019, né, Giovana? Pensou em 2019. Você está comigo lá desde 2019 pensando isso. Era para ter acontecido em 2020. Era. Você não sabe o prazer que é estar te ouvindo, querida. Eu que agradeço a todo mundo que está aqui, a você, Jairo, pelo convite, as pessoas que eu conheço, um grande carinho, sempre vê-los falar. Aos que eu não conheço ainda pessoalmente, agradeço também. É sempre uma honra poder compartilhar um pouco do que a gente pensa, né? Porque esses espaços têm essa finalidade de fazer com que determinados pensamentos se propaguem, não só teoricamente, mas também socialmente. E eu acho que foi isso que eu tentei trazer aqui para vocês hoje, um pouco do que permeou a minha vida, do que permeou o meu ser mulher, e com certeza cada uma das pessoas presentes aqui teria algo também a contribuir, e em outros momentos isso poderia ser feito com mais facilidade no caso do presencial, mas diante da situação que nós temos hoje dessa questão pandêmica, precisamos nos adaptar, mas ter essa necessidade de troca
faz parte de nós, do humano, né? De levar aquilo que a gente escuta, que a gente lê, que a gente aprende. E por isso eu quero agradecer e mandar um beijo para cada um de vocês, com um monte de coraçãozinho, com um monte de carinho, com um monte de emoji, com tudo que tem direito. Bota emoji não, que eu nunca sei traduzir isso. Eu também, eu só uso uns 3. Giovânia, é um beijo empoderado? É um beijo empoderado ou é um beijo autêntico? Sempre autêntico, querido, abraçando assim, ó, bem apertado. Ah, então é beijo de mulher, não é negócio de empoderamento, não. Joânia, obrigado, tá, pela sua fala. Sua fala, como sempre, é uma fala excepcional, né? Eu já estava esperando em algum momento aparecer as flores aí na sua casa, né? Porque a Giovânia é assim, ela vai dar aula, ganha flores, é uma coisa... Olha, que da última vez que isso aconteceu foi... Ela é assim, no meio da aula, chegando flores e tal, e você fica assim, uau, né? Quando eu crescer, quero ser igual a Giovânia. Mas tu quer ganhar flores já. Eu também quero. Pô. Essa experiência eu não tive. De no meio da aula ganhar flores eu não tive. Cacto tem flor. Mexeu, mobilizou todo mundo, viu, Jair? Foi assim, um burburinho na hora. Foi muito legal, muito legal. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? A Giovânia é uma querida, ela está sempre com a gente nessas empreitadas. E eu tenho gostado muito dessa experiência. Quero convidar vocês para estarem comigo no encerramento dessa nossa jornada, que vai se dar hoje, né, às 17 horas. Nós estaremos com a última programação com um querido amigo também, o Ronald, que vai estar falando sobre aquele que é um dos temas mais complexos da psicanálise, que é a questão da sexualidade e morte. Né? Durante muito tempo, o Freud vai dizer que durante muito tempo se pensou que a psicanálise era sobre o amor, quando, na verdade, a psicanálise sempre foi sobre a morte. Eu estava discutindo isso com o Ronald, né, esses dias, que o pessoal dizia a psicanálise é a cura pelo amor. Isso foi uma troca de carta entre Freud e Jung. Que vai, né, que manda. Isso foi uma troca de carta entre Freud e Jung, mas a psicanálise não é a cura pelo amor. A psicanálise é a aceitação da morte. Isso é a psicanálise, né? E a gente vai estar hoje encerrando com o Ronald. Giovânia, querida, foi um prazer imenso estar com você. Já vai pensando aí já nesse tema aí que eu coloquei para você, que já é o tema da nossa próxima jornada. A gente vai falar desse pai da horta, eu vou ler Totem Tabu, para me inspirar. Pois é, essa releitura do patriarcado na psicanálise. Eu quero falar sobre as mulheres queer na psicanálise, porque Ana Freud era homossexual, mas você não tem isso na leitura psicanalítica. Né? Se coloca a relação da Ana Freud com a mulher com quem ela morava como uma relação de amizade, como outra coisa qualquer. E não. Então, eu quero falar sobre o que o desejo lésbico tem a dizer sobre a psicanálise, dentro do patriarcado. Outra coisa também... Klein, né, sim. Ela tinha raiva da Melanie Klein, que o pai desejou a Melanie Klein, não ela. Outra coisa também, outro tema que eu já quero estar pensando é essa universalidade hegemônica que foi discutida por Deleuze e Guattari, da questão do Édipo, né? E aí eu quero trazer isso também. Desconfiando, o tema já até saiu da minha cabeça, que é essa aqui, ó. Desconfiando das universalidades hegemônicas, uma psicanálise aquém do pai. Então, a gente vai... Não, eu já estou falando assim, que isso está gravado, já está registrado. Eu quero vocês aí comigo, eu quero vocês junto com a gente, para a gente estar falando sobre tudo isso. Quando você fala isso, me lembra muito a fala do Valderi ontem, quando ele fala da questão do Édipo em outras culturas que não dentro da sociedade ocidental. Daí a crítica do Deleuze. Daí a crítica do Deleuze, né, com o Guattari, sobre o anti-édipo, né, a questão da esquizoanálise. Como é que você consegue lidar e tal. Enfim, tem todo um debate aí que a gente vai ter um ano inteiro para a gente estar pensando sobre isso aí. Poder discutir. É um prazer imenso estar com você, é um prazer imenso estar com todos vocês. Também. E obrigado. Garoto, isso não aconteceria sem vocês. Só comigo isso não aconteceria. Só comigo era loucura. Com vocês, aí a coisa sai do campo da loucura e vira sanatório.
Isso é muito bom. Ou seminário, sei lá, os dois começam com S, né? A gente tem essa confusão. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um brinde a você, um brinde a todos vocês. Já acabou, mas eu vou pegar mais já já. Olha aí. Até às 17 horas, hein, pessoal? Até daqui a pouco. Beijo.